Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Uma passadinha para juntos a gente meditar na palavra do nosso Deus, né? Ele é maravilhoso, ele é bom e de forma bem natural, né? Porque Deus ele trabalha nas coisas simples. Eu quero meditar aqui no livro de Lucas, capítulo 10, junto com vocês. E eu quero já deixar aí a paz para todos que vão estar assistindo esse vídeo. Que Deus abençoe sua vida, que o Espírito de Deus, ele lhe envolva nesse texto, para que você possa entender a vontade de Deus. Nós precisamos entender a vontade de Deus para a nossa vida. A palavra do Senhor aqui no Lucas 10, 25, fala do bom samaritano. Ele diz assim: eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mas olha que pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhes perguntou: que está escrito? Que está escrito na lei? Como interpretas? O cara era um intérprete da lei, né? E Jesus perguntou a ele: sim, você está me perguntando o que tem que fazer para herdar a vida eterna? Tá certo. O que está escrito? Aí ele falou, né? O cara falou. Jesus perguntou, ele, ele fez a pergunta a Jesus. Jesus perguntou de volta para ele, né? Jesus perguntou: que está escrito na lei? Como você interpreta? Aí ele falou. E a interpretação do cara foi correta. Olha o que ele disse. É isto, ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Aí ele vai e diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele respondeu errado? Não, ele não respondeu errado. Jesus perguntou a ele: sim, como é que você interpreta o que a palavra diz? Como você interpreta o que está escrito na lei? Porque a palavra de Deus é a lei para a gente, é a lei que deve reger a nossa vida, é a lei que deve direcionar os nossos passos, é a palavra de Deus. A gente vê muitas coisas acontecendo ultimamente e é exatamente pelo fato da ausência de cumprimento da lei, das pessoas saberem o que tem que fazer e não faz. Elas sempre estão passando por cima do que é certo a fazer. Infelizmente, não tem como viver bem se você não vive uma vida direcionada pela aquilo que é certo e fugindo daquilo que é errado, infelizmente. Ele respondeu a coisa certa, que na lei estava escrito: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o seu entendimento, e amarás o próximo como a si mesmo. Aqui nesses 10 mandamentos, a lei, que a lei ensina, tem os primeiros 4 que se refere a amar a Deus acima de todas as coisas, e tem 6 que se refere ao próximo. E se você observar os mandamentos, que está lá na lei de Moisés, os 10 mandamentos, esses mandamentos é exatamente isso, te ensinando a amar a Deus em primeiro lugar, e não ter uma vida de idolatria, não idolatrar nada, não ser uma pessoa idólatra. Ele ensina você amar a Deus acima de todas as coisas e você amar o próximo a si mesmo, porque lá quando você vai lendo tem: não deseje a mulher do próximo, não roube, não mate, tudo que tem a ver com a nossa lei, a lei humana. Mas vamos seguir em frente. A gente está falando do bom samaritano, né? Mas aqui, o mestre da lei, o intérprete da lei, ele queria colocar Jesus à prova. Eles estavam procurando algo contra Jesus.
E aí ele fez essa pergunta: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele falou: ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, porque é isso que está escrito na lei. E ele respondeu a Jesus. Jesus disse: sim, como é que você interpreta? Ele respondeu exatamente isso. Aí, no versículo 25, diz bem assim, no versículo 28, aliás, do capítulo 10 de Lucas, diz: então Jesus lhes disse: respondeu corretamente, fazer isso e viverás. Aqui, nesses 3 versículos do bom samaritano, a gente já consegue perceber que eu só preciso viver, vamos dizer assim, o que eu preciso fazer para viver bem é amar a Deus acima de todas as coisas, colocar Ele em primeiro lugar. E se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu amo o próximo. Eu desejo pelo próximo, eu desejo para o próximo a mesma coisa que eu desejo para mim. Eu amo o próximo, eu quero perdão, eu perdoo. Eu quero ser amado, eu amo. Eu quero ser cuidado, eu cuido. Eu faço para as pessoas aquilo que eu quero que elas façam por mim. Isso tudo está na palavra, eu não estou falando nada fora do texto. Eu estou usando meios para que a gente possa entender que para que a gente possa viver bem, a gente precisa amar a Deus acima de todas as coisas, entregar a nossa vida a Ele e amar a Ele acima de todas as coisas. E amar o próximo como a mim mesmo. Aqui está escrito isso. Amará o próximo como a ti mesmo. Aí no versículo 28, Jesus disse, então, faça isso, que está escrito na lei, e você vai viver. Isso era um intérprete, um conhecedor que estava tentando colocar Jesus à prova. Aí Jesus inicia no 29, ele diz, ele, porém, querendo justificar-se, ele perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Olha a pergunta do cara, eu vou até marcar aqui, porque cada versículo da palavra do Senhor é muito interessante para que a gente possa estar atento, mergulhando, analisando e colocando em prática na nossa vida. Quem é o próximo? Ele perguntou, né? Vou marcar aqui com o texto para a gente continuar. Senão depois eu esqueço, né? Aí. Ele, porém, querendo justificar-se, ele queria se justificar. Ele sabia, porque ele entendia a palavra, ele era um intérprete da palavra, uma pessoa que interpretava a lei de Moisés, os livros que antecedem o nascimento de Jesus. Ele era um intérprete, ele sabia muito bem, mas ele queria se justificar e ele disse, quem é? Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem, aí Jesus inicia a parábola do bom samaritano. E nessa parábola do bom samaritano, a gente encontra 6 personagens na parábola do samaritano. E tudo isso, Jesus falando para mostrar, não só para aquele intérprete da lei, mas para todos aqueles que estavam ali, que ouviam ele. Ele estava agora ensinando algo por meio de metáfora, por meio de história, por parábola. Aí ele diz, né, Jesus, prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores. O cara vinha para Jericó, de Samaria para Jericó, e caiu na mão de salteadores. Aqui a gente vê o cara, né, um certo homem, que no caso, o certo homem, a Bíblia não se refere a quem era aquele homem. Podia ser um judeu, não sei. Aí caiu na mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhes roubarem, lhes causaram muitos ferimentos, e retirando-se deixaram
semi-morto. Rapaz, o cara não ficou muito bem, não. Ele ficou semi-morto. A Bíblia fala que o cara ficou semi-morto. Estava praticamente morto, quase em coma, todo machucado, todo ferido. Estava lá jogado no chão, né? Que ele vinha de Jerusalém para Jericó. Aí, o que acontece no versículo 31? Ele ficou lá semi-morto. No versículo 31, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e veio e passou de longe. Segundo personagem, segundo não, terceiro, porque o primeiro era o cara que descia de Jerusalém para Jericó. Segundo, os salteadores, aqueles que estavam lá para roubar, os ladrões, os malfeitores, aqueles que emprestam a sua vida a Satanás, aqueles que dão a sua vida a Satanás, sua mente, seu coração, para que Satanás possa trabalhar através deles, os salteadores. E agora a gente vê de forma casual, que a Bíblia diz casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de longe. Aqui começa o descumprimento da palavra do Senhor. Ninguém sabe quem era aquele homem. Os homens, os salteadores, também ninguém sabe quem era. Se era judeu, se era samaritano também, se era... Ninguém sabe o que o homem era. Só sei que ele estava lá machucado, jogado lá no chão, né? E semelhantemente, versículo 32, semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo também passou por longe. Aqui mais uma pessoa passa e de longe observa aquele homem necessitado de socorro, mas de longe passa. Ele não encosta, talvez pensando, poxa, não sei o que aconteceu ali, sei lá se não é um bandido, sei lá se, não sei. Eles não se preocuparam, nem o sacerdote, nem o levita também se preocupou com aquele homem. Passaram todos de longe. Aí no versículo 33 de Lucas 10, a palavra do Senhor fala: certo samaritano que saía do seu caminho, prosseguiu-lhes perto e, vendo, compadeceu-se dele. O samaritano, rejeitado pelos judeus, o samaritano que aparentemente era um povo cruel, perverso, que vivia uma vida de idolatria, que não amava a Deus acima de todas as coisas. O povo, estou falando da nação, se compadeceu. Aquele samaritano tinha amor no coração, amor ágape, amor pelo próximo. Ele amava a Deus e amava o próximo. Olha só, esse samaritano fez o papel de Jesus e fez o papel que nós, que somos imagem e semelhança de Cristo, temos que fazer. Esse samaritano, ele fez o papel que todo cristão tem que fazer, mas as pessoas, elas não têm feito o papel que Jesus ele quer que a gente faça aqui na terra. Jesus diz: sejam meus imitadores. Jesus diz que se a gente quer ser santo, que a gente se santifique nele, na sua palavra. Então, aqui a gente consegue perceber que tradutores da lei, sacerdotes, levitas, pessoas conhecedoras rejeitam a palavra de Deus. Por quê? Porque eles não fazem o que Jesus ensina. Se eles não fazem o que Jesus ensina na sua palavra, ele está rejeitando, está vivendo uma vida de hipocrisia, está vivendo uma vida de engano. Por quê? Porque sabe o que tem que fazer e não faz. Eu sei que não é fácil para nós cristãos fazer
com que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida, pelo fato de sermos humanos, sermos pecador. Mas é 1, 2, 3, vou fazer, porque assim a gente consegue, pela força do Espírito Santo. A gente tem, a gente sente a necessidade do que fazer, sabe o que fazer e não faz. É isso que Jesus ensina na sua palavra? Não. Ele diz, ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Então, aqui a gente vê o intérprete da lei perguntando a Jesus o que fazer, sabendo o que fazer, sabendo, querendo usar Jesus como muleta para errar. Mas Jesus é santo, é poderoso, ele conhece o coração do homem. E ele conta essa parábola, e ele bota nessa parábola um povo que era inimigo do povo judeu, inimigo do povo de Israel. Inimigo. E aquele que era inimigo foi exatamente o que tinha a palavra no seu coração, que tinha fogo ardendo dentro de si. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele, passando por aquele caminho, certo samaritano que seguia em seu caminho, chegou perto e vendo, compadeceu dele. E chegando-se, pesou-lhes as feridas, ou seja, limpou as feridas, aplicou-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para hospedaria. O cara fez tudo que o levita, que o sacerdote havia de fazer e não fez. Muitas das vezes a gente vê as pessoas que não estão dizendo que serve a Deus, fazer o papel que os que dizem que serve não faz. Que Deus tenha misericórdia da humanidade, daqueles que se dizem cristãos, porque, na verdade, o evangelho não é palavras, é atitude, é ação. O Espírito de Deus, ele se move em nós. Faça o que tem que fazer e faça agora, porque talvez amanhã você não tenha tempo. Se aquele samaritano não tivesse pegado aquele homem que tinha sido maltratado, que tinha sido machucado, que estava lá jogado, tinham roubado tudo dele, tinham tomado tudo dele, tinham batido e machucado ele e ele estava lá jogado no chão. Talvez fosse até um judeu, que aquele samaritano que não dava lugar a Deus, fizeram aquilo, mas aquele samaritano, com seu coração cheio de Deus, pegou aquele homem, limpou as feridas, colocou óleo, colocou vinho naquelas feridas, colocou ele no seu cavalo, no seu animal, levou para uma hospedaria, um lugar seguro. E olha só o que ele fez, a Bíblia diz, o que ele fez. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro. Agora aqui entra na história o hospedeiro. Aquele hospedeiro, podemos ser eu e você. Olha o que aquele samaritano, aquele bom samaritano, fazendo o papel de Jesus, ele fez. Pegou o homem rejeitado, machucado, maltratado, pegou o homem, limpou o homem, botou remédio nas suas feridas, levou ele para a hospedaria e entregou na mão do hospedeiro. Aí ele chegou, dizendo, no dia seguinte tirou 2 denários e o entregou, entregou aqui, dizendo, cuide deste homem. Ele entregou o homem na mão do hospedeiro e disse, cuide desse homem. Cuide deste homem, e se alguma coisa lhes gastar mais, eu te pagarei quando voltar. Esse hospedeiro é eu e é você. Jesus, ele entrega os escolhidos dele na sua mão e na minha mão. Para quê?
para que a gente cuide. Ele pagou por aquela vida. Ele pagou para que aquele hospedeiro cuidasse daquela vida. Jesus, ele pagou o preço pelo meu e o seu pecado. Ele vai voltar. E cada vida, a partir do momento que nós entendemos que nós somos comprados, todo o preço foi pago pelo meu e o seu pecado. Nós fomos comprados, fomos resgatados. Deus, ele prepara uma igreja e coloca você lá. Se o hospedeiro não cuidar de você corretamente, tendo você já recebido pelo seu salário para cuidar daquela vida, vai prestar conta com ele, porque ele vai voltar. Aquele hospedeiro representa um líder espiritual. E você é líder espiritual na sua casa. Você conhece a palavra. Você entende que Deus ele lhe abençoa, que ele lhe capacita para que você possa cuidar. E eu posso voltar essa palavra para os líderes, os pastores, que têm uma responsabilidade de cuidar da alma. A hospedaria é a igreja. O hospedeiro é o líder, que precisa cuidar corretamente daquela vida. Corretamente. E aqueles bons samaritanos disseram assim, olha, se alguma coisa a mais ele gastar, não se preocupe, porque quando eu voltar, eu presto conta com você. Ele vai prestar conta com você. Aí Jesus, no 36, pergunta, qual desses três, sendo o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhes o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus vai e procede tu de igual modo. Aquele homem que usou de misericórdia era o que estava cumprindo a palavra, era o que estava fazendo a vontade de Deus. Que você entenda que você é imagem e semelhança de Cristo e precisa fazer a vontade de Deus. A gente precisa amar, a gente precisa perdoar. Jesus, nas bem-aventuranças, ele fala que bem-aventurado, 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 feliz, é o que cumpre a palavra de Deus. É os misericordiosos, é aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, por favor, em nome de Jesus, não viva só de entender a palavra, viva de praticar. Só entender é importante também. Não vou descartar essa importância de você ler, você entender, você estudar a palavra. Mas muitos sabem o que tem de fazer e não faz. Muitos leem a palavra e não cumprem a sua palavra. Muitos sabem o que é pecado e o que não é pecado, mas continua pecando. Então, em nome de Jesus, não seja hipócrita. Não seja hipócrita. Quantas pessoas estão aí querendo dar ordem e dizendo para pessoas o que elas têm de fazer, mas elas mesmas em si não fazem. A palavra se cumpre na vida daquele que pratica o que aprendeu. A verdade liberta aquele que pratica a verdade. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual a verdade que liberta? Aquela que é praticada. Amém? Então, não é só você falar que você entende. Eu sei, Deus ele me ama. Sim, Deus ele lhe ama. Já pagou um preço alto por você, mas você ama ele? Você ama ele? Você dá prova do seu amor por ele? Qual é a prova do seu amor por ele? Entregando a sua vida para ele, guardando a sua vida nele, vivendo a sua palavra, sendo um veículo de Deus aqui na terra, porque Deus trabalha através de pessoas. Deixa eu dizer uma coisa bem sincera para você. Ou Deus lhe usa, ou o diabo lhe usa. Um dos dois vai te usar. Agora cabe a você decidir quem vai lhe usar. Se você está disposto a viver a palavra, Deus vai te usar para fazer maravilhas, sinais e prodígios aqui na terra. Deus vai te usar
para resgatar sua família, para tirar sua família do pecado, através de você estar orando, através de você estar vivendo, principalmente porque muitos oram, muitos pregam, muitos repreendem, mas não vivem. E todo o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas através da prática. Você sabe que não é fácil. Não é fácil alguém te ferir, alguém te magoar e você decidir perdoar. Porque assim como decidir perdoar é decidir amar. Jesus ele fala, ama os seus inimigos. E aí? Porque é uma questão de decisão. O amor de Deus na sua vida te capacita para tudo isso. É fácil? Não, porque nós ainda estamos sobre um corpo pecaminoso, a nossa natureza é pecaminosa, e se a gente não alimentar a nossa vida com a palavra, a gente faz a vontade de Satanás, porque a vontade de Satanás é que a gente faça o que a gente quer. Amém? Que você possa entender que você tem que ser um bom samaritano e um hospedeiro. Se você for um bom samaritano e um hospedeiro, você vai estar cumprindo a palavra do Senhor. Ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Amém? Que você possa meditar nisso que foi falado nessa tarde, que o Espírito Santo de Deus te convença, porque só Ele, nada que eu disse aqui vai fazer diferença nenhuma na sua vida se o Espírito Santo não tiver liberdade para trabalhar em você. Então, que Ele te convença que você precisa ser de Deus todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Paz, bom dia de salvação.